Prefeitura de Ilhéus vai decidir hoje se avança ou não para a terceira fase do plano de reabertura do comércio. Vamos chamar a Érica de novo, que vai trazer essas informações para a gente. Vamos aqui na tela. Érica, e aí, será que vai ou não vai? Isso mesmo, Lorena. A expectativa da Prefeitura de Ilhéus, do Comitê aí de Combate à Covid-19, é de que a partir de hoje, existe aí a possibilidade de reabertura da fase amarela aí de reabertura do comércio, onde outros serviços serão reabertos, outros serviços voltarão a funcionar aqui na cidade. A reunião de ontem foi justamente para mostrar os dados epidemiológicos de Ilhéus, mostrar a contaminação média aí por semana. E o balanço até agora é bastante positivo, mas quem dá mais detalhes para a gente é o Rafael Brilha, ele que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Secretário, vocês fizeram uma reunião ontem para apresentar esses balanços, o número de casos aqui em Ilhéus, que já está em 2.408. A média de contaminação ainda está em um patamar favorável ao município, então a partir de hoje existe a possibilidade de reabertura dessa fase amarela. Bom dia para o senhor. Olá, Érica, bom dia. Na verdade, a gente, desde quando nós reabrimos o comércio, nós mantivemos a faixa de contaminação diária sob controle. Então, o comércio não é o vilão dessa pandemia. Ontem o Comitê de Crise se reuniu, a gente faz reuniões semanais, onde se apresenta para todo o comitê os cenários da saúde. A taxa de contaminação diária ficou em 2,6, o que é um nível aceitável. Dentro desse nível, nós conseguimos atender a população no nosso sistema de saúde. Para você ter uma ideia, ontem nós tínhamos 6 leitos de UTIs ainda vazio, Ou seja, a gente ainda está com folga e a gente acha que com isso é um cenário favorável para que a gente possa avançar o comércio. A gente está na expectativa que essa semana a gente pode avançar de fase, a gente pode avançar aí para a fase amarela, que já é um pleito já do comércio para que a gente possa avançar de fase. E como a gente tem mantido todos esses dados sob controle, a gente entende que a gente pode avançar mais uma vez. Mas vamos aguardar mais um pouco. A gente acredita que essa semana a gente define, pode ser até hoje talvez, entendeu? Vamos aguardar um pouco aí para ver como a gente vai decidir isso aí. Ok, a gente percebe que a movimentação está tranquila aqui, no calçadão. Algumas pessoas já circulam, mas não há uma aglomeração como de costume. Quais são os segmentos que vão abrir na fase amarela, secretário? É verdade, o comércio, a população está consciente, Ela realmente só tem vindo ao centro se há uma necessidade, e a gente pede à população ilhéense que permaneça dessa forma. Caso não precise vir ao comércio, que não vá, que fique em casa, permaneça no seu isolamento. E na fase amarela, Érica, nós vamos abrir as lojas de magazine, as lojas de departamento, aquelas lojas de variedades e importados. Os hotéis também estarão abrindo suas portas. Os hotéis que é um grande gerador de emprego da região. E outros segmentos também serão abrangidos, mas esses são os principais, que geram o maior número de empregos aqui em nossa cidade. E a gente acredita que com isso a gente possa recuperar alguns postos de trabalho que foram perdidos no início da pandemia. Os prejuízos financeiros e de emprego também, foram muito grandes nesse período em que esses estabelecimentos relacionados à fase amarela ficaram fechados, secretário? Olha, a gente tem os dados referente a março, abril e maio, São os dados relacionados ao CAGED. Nesse período foram aproximadamente 1.800 postos de trabalho perdidos, infelizmente, mas a gente entende que aos poucos a gente consegue recuperar esses dados, esses postos de trabalho. Com a abertura aí da fase amarela, desses segmentos e dos hotéis, a gente recupere uma boa parte, e a gente acredita e torce que até o fim do ano, com as medidas adotadas pelo governo, pelo município de Ilhéus, a gente consiga recuperar todos esses postos perdidos. Ilhéus, que vinha no ano de 2019, um ano positivo,
com a taxa de crescimento favorável, né? Infelizmente a pandemia apareceu atrapalhando aí essa rota de crescimento que nós vínhamos, e a gente torce que até dezembro a gente consiga recuperar todos esses índices, todos esses dados que perdemos por conta da pandemia. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Érica. Eu que agradeço. Tá aí, Lorena, né? Nós é que agradecemos. A qualquer momento a fase amarela pode ser, né, iniciada aqui em Ilhéus, a fase de reabertura aí, né, da economia aqui na cidade. Vamos aguardar para ainda essa semana. Quem sabe a gente não retorna aqui para falar que alguns estabelecimentos aí da fase amarela já estão abertos aqui em Ilhéus. Eu retorno com você. Ô, Érica, eu só queria que você fizesse uma pergunta para o secretário, porque ele disse assim, a gente vai reabrir, se essa terceira fase for feita, né, avançar aí, a gente vai reabrir os hotéis. Isso já é aí indicando que as praias vão ser liberadas também com a reabertura dos hotéis? Secretário, nessa fase amarela, os hotéis também, né, serão reabertos, né, que são hotéis que são grandes geradores aí de emprego e renda na cidade. Com a reabertura dos hotéis, as praias também já estarão liberadas, o acesso às praias, ao litoral daqui de Ilhéus também já vai estar liberado aí para os banhistas, para as pessoas que querem conhecer a região? A gente está estudando já uma flexibilização do acesso às praias, com algumas regras a fim de evitar que haja aglomeração nas praias, não é? Como atividades esportivas, de jogos de futebol, por exemplo, ou que você possa levar bebida à praia, esse tipo de coisa, entendeu? Então, ao longo da semana a gente deve apresentar aí alguma coisa relacionada à questão do acesso às praias. Então, nesse primeiro momento, apenas os hotéis, não é isso? Nesse primeiro momento, apenas os hotéis. Secretário, muito obrigada mais uma vez. E com as restrições, não é? A gente está aprovando um protocolo específico voltado para os hotéis. Não é? Eles têm que observar nos seus refeitórios todos aqueles procedimentos voltados para restaurantes, não é? Proteção aos seus funcionários. Então existe um protocolo específico voltado para os hotéis, para que ele possa retomar com segurança, não só aos seus funcionários e colaboradores, mas também aqueles que estão lá, os hóspedes. Não é? Muito obrigada. Lorena, eu retorno com você. Érica, muito obrigada ao secretário também aí, Vinícius Brilha, secretário de Desenvolvimento Econômico da Princesinha do Sul de Ilhéus. E o Ministério Público